Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril. Vale ressaltar que a gente tem uma semana um pouquinho mais curta. Quinta-feira nós teremos um feriado, tá? Então vamos ficar atentos ao noticiário dessa semana. Eu sou Danilo Zanini, eu sou analista da XP Investimentos. Eu vou comentar com vocês as principais movimentações do mercado, o que nós tivemos de informação e quais são os principais pontos. Então vou começar aqui falando da agenda econômica de amanhã, falar dos principais pontos que a gente vai ter para amanhã, falar um pouquinho sobre o cenário macro que a gente tem aqui, tanto no cenário internacional quanto Brasil, e falar um pouquinho sobre informações corporativas. Então, nessa segunda-feira a gente teve alguns dados a serem divulgados. Foi uma semana um pouco melhor, uma semana iniciando um pouco mais fraca na agenda econômica. A gente teve só os principais dados que saíram: vendas de casas novas, de construção, licenças e tudo mais dos Estados Unidos. No cenário internacional, a gente teve aí uma reunião entre 12 países produtores de petróleo, tá, para poder discutir sobre o congelamento na produção da commodity, tá certo? Vale ressaltar que o governo da Arábia Saudita, ela mencionou publicamente que ela não vai congelar sua produção se não tiver um posicionamento do Irã. Então, isso fez com que o petróleo no mundo inteiro tivesse uma movimentação de queda, e justamente pressionado por essas informações, o que contribuiu para a abertura em queda da Petrobras. A gente teve o minério de ferro fechado com uma valorização de 3,57%, 60 dólares e 36 centes foi sua cotação da tonelada. O petróleo chegou a cair de 5% ao longo da tarde, se recuperou um pouco, então há 3 minutos atrás, o WTI estava caindo 1,4 e o Brent trabalhando na queda de 0,46. Vale ressaltar, no Brasil, tá, pessoal? Ontem nós tivemos aí a votação na Câmara dos Deputados sobre a continuidade do processo de impeachment. Vale lembrar que ontem nós tivemos 367 deputados votando a favor do impedimento da presidente Dilma Rousseff, 137 contra aí o prosseguimento do cenário do impeachment. O que chamou a nossa atenção é que nós tivemos 30 deputados, tá, que eles estavam indecisos nas pesquisas feitas na semana passada, tanto pelo Globo, Folha de São Paulo e o Estadão, tá? 30 indecisos e eles votaram 16 a favor, ou seja, 50% dos indecisos aí tendo uma sinalização positiva. O Temer já começa a especular uma nova equipe caso tenhamos de fato o impeachment da presidente Dilma. E aí a gente tem o José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, mencionando que a presidente Dilma Rousseff não vai renunciar, ao seu cargo. Vamos ficar atentos que agora, às 5 horas da tarde, a Dilma vai se pronunciar ao vivo em rede nacional. Então, muita atenção para o cenário de hoje, tá certo? Então, pessoal, só para complementar aqui uma coisa para vocês, ok? A gente teve aí, então, o processo do impeachment passando pela Câmara dos Deputados. Quais são as próximas etapas? Então, em até 30 dias, a gente começou hoje, às 3 horas da tarde, uma comissão especial do impeachment dos senadores, formar o seu relator e o presidente da comissão, definir qual vai ser o processo de andamento do rito do impeachment, tá? Então, dentro de um mês, eles vão se posicionar. Se a gente tiver mais da metade dos senadores votando para que prossiga o procedimento, para que prossiga o processo do impeachment, tá? A presidente Dilma Rousseff, ela pode ter o seu cargo suspenso ela teria o afastamento de 180 dias da presidência, tá? Isso vale lembrar, então, que agora nós temos mais dois passos dentro do Senado. O primeiro, a aprovação para a continuidade do processo do impeachment. Aprovaram a continuidade do processo do impeachment, a Dilma vai ficar afastada 180 dias, ela não vai ter o impedimento ainda, ela vai ser apenas afastada do seu cargo, tá? Para aí sim o comitê do Senado aprovar de fato se vai ter o impeachment. Então, muito cuidado, tá? Temos alguns cenários ainda em que o mercado vai precificar ou vai aguardar ainda noticiário no cenário político. Tá certo? Começar agora mostrando para vocês as nossas operações do dia de hoje. Seguimos aqui posicionados em duas opções que foi totalmente aí uma aposta para hoje,
tá? A gente chegou aqui, Vale E64 e BBAS E59, foram duas opções que nós compramos na última sexta-feira, tá? Justamente esperando esse ralizinho. Para quem acompanhou, os papéis chegaram a dar nossa redução parcial, na realidade. A gente ajustou o stop agora para 34 centavos da Vale E64 e para 15 centavos da BBAS. Esse aqui foi apenas um rally, tá? Esperando como que o mercado ia se comportar. Como nós estávamos expostos em call, compramos uma put de Petro. Petro Q8 a 40 centavos, ativo está sendo a 39. Então, no resumo, a gente segue ainda exposto no mercado de opções, tá? Esperando qual vai ser o direcionamento desse rally. Então, só tomem cuidado com o tamanho do capital que vocês irão alocar. A gente finalizou hoje a compra que foi realizada no dia 30 em Ciela, 29,66. Fechamos ela aqui a 32,70, 10% de rentabilidade do swing trade. Hoje eu fiz apenas duas operações de dólar, tá? Duas bem curtas, foram bem rápidas esses dois trades, tá? Primeiro foi a abertura do mercado, primeiro o teste do ajuste, depois o teste do bola, tá? Dois trades aqui positivos em 15 pontos do ativo. Então agora eu vou comentar com vocês o nosso cenário, tanto do Ibovespa quanto de alguns ativos que a gente vai trabalhar. Primeiramente, o índice Bovespa trabalha ainda naquele cenário que nós definimos como um canal de alta, tá certo? Atentos ao índice Bovespa, que ele começa a fazer a maneira que nós estávamos esperando, consolidando. Eu vou ficar atento se o Ibovespa voltar a trabalhar aqui acima desses 53.600 pontos. Tá? Rompendo, ele vai fazer um master bandeira, aí sim teria o espaço para buscar os próximos níveis de resistência. Tá? E só para deixar uma coisa bem clara, última sexta-feira eu fiz o Visão Técnica com a Paula Barra, tá? E aí a chamada foi Ibovespa rumo aos 58 mil pontos. Pessoal, eu queria pedir a gentileza aí de quem tiver alguma opinião crítica ou alguma sugestão, assistam os vídeos, tá? A minha opinião de 58 mil / 57 mil pontos é no processo de impeachment, tá? E não apenas aprovações de Senado ou da Câmara dos Deputados. Então, se eventualmente tivermos aí o processo de impeachment, o nosso estudo, tanto pela técnica quanto pro fundamento, terei espaço para busca aqui a casa de 58 mil pontos. Então, vamos ficar atentos, o mercado trabalhando bem neutro hoje, repercutindo aí repercutindo ainda a votação na Câmara dos Deputados, tá certo? Alguns ativos... deixa eu dar uma olhada para complementar o dólar. DOL K16, DOL arroba, só um minutinho. Bom, pessoal, que estranho, meu gráfico do dólar ele não está atualizando. Só um minutinho. Deixa eu tentar alterar o meu servidor. Bom, ficarei devendo o gráfico do dólar. Vou falar aqui agora alguns ativos em que a gente separou, tá? BBAS3. BBAS3 é um ativo que trabalha dentro desse cenário de consolidação. Temos aqui uma linha de resistência e uma linha de suporte, ok? Então, o Banco do Brasil, ele sobe, vem testar a resistência e passa por um período de acúmulo de preço. Esse período de acúmulo de preço, tá, sinaliza aqui uma consolidação e o rompimento desses 23 / 23,15 sinaliza uma retomada de pressão compradora. Tá bom? BBDC4 é um papel que a gente começa a ter uma atenção também. Temos aqui uma linha de resistência na qual foi rompida, tá? Uma linha de resistência na qual foi rompida. Eu tinha aqui topos anteriores, tá? Topo, e agora o mercado volta a fazer um possível fundo com candle de indefinição. Bradesco, eu vou analisar a superação da máxima de hoje, que pode levar a um pivô de alta e uma continuidade do movimento iniciado. BVMF3, sinalizou um processo de correção, é um ativo em que eu vou começar a ficar de olho. Se ele chegar nesses patamares de preço, aqui em R$16, 15,85, chegando nesses patamares aqui, eu vou começar a avaliar a entrada de força compradora para comprar
o ativo esperando ele retomar esse seu movimento de alta. BVMF, ELET6 é um ativo também que chama a nossa atenção. Vou colocar no semanal para ficar um pouco mais claro. Se o semanal romper aqui esses 11,50, sinaliza aqui uma movimentação positiva até a casa de 12,70, tá certo? Então atentos a ELET6. Embraer é um outro papel que a gente começa a ficar de olho, tá? Atentos aqui por depois de uma movimentação direcional dentro de um movimento de baixa, ele acumulou alta de 8% e hoje me faz um engolfo de baixa, tá? Isso aqui sinaliza uma possível movimentação, caso venha perder a mínima, de retomada de queda. Então, atentos para quem está comprado, a minha sugestão é ir balizando o seu stop para a mínima de cada candle, marca que é mínima e deixa ele trabalhar acima. Se eventualmente sair da operação, a gente procura outro ponto. Mas só muito cuidado, tá? Depois de uma movimentação de 8% dentro de um viés de baixa, abre espaço para uma queda. Embraer, Estácio é um outro ativo em que chama a atenção se eventualmente o ativo perder o patamar aqui de 11,40, o principal ponto é 11,25, perder nesse patamar aqui, Estácio sinaliza uma movimentação de queda, primeiro ponto de parada ficaria lá na casa de R$10, então há espaço ainda para quedas. FIBR3, Fibria, muito cuidado também para quem está comprado, já tem o seu último movimento 2, 4, 6 dias consecutivos de alta, tá? Durando aí aproximadamente 17%, também a sugestão é ajustar os seus stops para a mínima de cada candle. Itaú, Itube 4, parecido com o Bradesco, candlezinho de indefinição, eu vou ficar de olho na superação da máxima amanhã de Itaú. Já estamos finalizando, tá pessoal? MRV é um ativo que me chama a atenção para compras desse papel. Perceba que ele está tentando se desvencilhar de uma região de consolidação. Atentos que acima desses 12,20, 12,30 é um ponto comprador. HGTX3, tá? HGTX é um outro ativo que chama a nossa atenção também, se eventualmente vier a romper aqui R$16. EQTL3, também atendo a expressão desses 41. E para finalizar, lojas americanas, a gente ainda seguimos monitorando o rompimento desses R$16,30, R$16,40 aqui para a gente poder pensar em uma compra, tá certo? Então, essas foram as principais informações que a gente teve no dia de hoje. Mais uma vez, muito cuidado, muita cautela, muita atenção. A gente vai ter o pronunciamento da Dilma agora às 17 horas. Fiquem de olho em como o mercado vai se movimentar. Cuidado para interpretar a notícia de maneira equivocada. Temos vários assuntos a serem tratados lá em Brasília, para aí sim a gente poder traçar os nossos cenários. Então, cuidado, calma, cautela e gerenciamento de risco. Isso é bem importante. Lembrando que quinta-feira é feriado, tá certo? Obrigado a todos pela presença e até o próximo fechamento do mercado.